Olá a todos, eu sou Anapuaca, Tupinambá. Não dá para começar sem pedir autorização aos ancestrais, porque antes de mim vieram muitos outros que me potencializaram para poder estar aqui nesse momento. O tempo é curto, mas o tempo também, como diz algum cientista, é relativo, mas relativo também, ele é atemporal, ele é construtivo. O tempo dos ancestrais não é o nosso tempo. Quem lida com o espiritual vai entender, de alguma forma, que os espíritos entendem o tempo como eterno, como prolongado. E baseado nesse tempo, eu coexisto e nasci Tupinambá. Nasci indígena no Brasil. Nasci indígena numa sociedade a qual, de alguma forma, não entende a nossa existência, mas a história começa com um garoto de 6 anos de idade, que eu sempre digo, ele foi feito na aldeia, nascido em São Paulo, voltou para a aldeia, depois voltou para o Rio de Janeiro e me tornei um carioca baiano nascido de São Paulo. Como alguns amigos dizem que é carioca do Rio, eu sou carioca de cosmopolitano. E crescer no movimento indígena me colocou uma responsabilidade, junto ao meu pai, aos movimentos ao movimento nacional, porque se entende diferente, movimentos e movimento. E nos anos 80, existia um programa na Rádio USP, que se chamava Programa de Índio, né? Muitos fazem chacota, ironia, deboche, usa como preconceito, até como racismo, programa de índio. Eu vou dizer que o programa de índio é algo muito bom, e o programa de índio de radiodifusão, que existia na Rádio USP, nos anos 80, produzido por Ailton Krenak, Álvaro Tucano e outras lideranças indígenas, foi a melhor referência e o poço mais límpido e da nascente da comunicação indígena no Brasil. Experiências comunicacionais indígenas já existiam, mas feito por movimentos indigenistas, a qual o protagonismo indígena ele não era presente. Então, o entendimento da existência dessa comunicação me fez perguntar por que nós, povos indígenas, não temos a nossa própria mídia, não temos o nosso próprio sistema comunicacional. E não estou falando da comunicação pela comunicação vaga, a comunicação para o marketing, a comunicação para vender peças publicitárias. Eu estou falando da comunicação para apresentar o indígena pelo próprio indígena, contando as suas histórias e suas memórias. Isso não existia até aquele presente momento. E naquele momento eu transito para minha aldeia, lá no sul da Bahia, na terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, no município de Pau-Brasil. E um indígena, nesse contexto, nos anos 80, também teria o mesmo sentimento. E eu tive esse sentimento, morando dentro do território indígena, que não teríamos meio de comunicação, porque também não tínhamos acesso aos direitos legais que a Constituição hoje, ou se mudou, não sei qual o tempo que nós estamos agora falando, nos dava. E durante aquele momento eu continuava estudando e buscando entender aonde nós poderíamos utilizar a comunicação daquela experiência quando eu tive 6 anos de idade. No final dos anos 80, no início dos anos 90, eu fui para o Rio de Janeiro para poder estudar, e foi um dos meus melhores momentos de experiência. Me tornei o pior DJ do mundo de música eletrônica. Naquele mesmo momento, eu também tive acesso a experiências de fazer zine, trabalhar com outras mídias naquela mesma época, e zine no mimeógrafo. Se vocês do futuro estão vendo isso, procure lá mimeógrafo, existem vários tipos, mas vai entender o que é, como funciona. Mas me inspirei na tecnologia comunicacional de alguns povos, utilizar essa tecnologia de produzir conteúdo. Fui trabalhar em rádio comunitária,
a minha busca para o entendimento de mídia, naquele momento, me fez colocar dentro de um espaço muito importante, que era eletrônica. Depois fui ser programador. E essas buscas comunicacionais, utilizando tecnologias, sempre foi focada em o que nós podemos fazer para amplificar vozes indígenas no país. Dali por diante, de alguma forma, eu fui tendo experiência em rádio, jornal, vídeo, fui ser pauteiro de jornal comercial, trabalhei em rádio pública, trabalhei em rádio comercial, AM, fiz programa de madrugada, fiz programa romântico, né? Eu posso fazer, até brincar com você, que era o Night Love, o amor em forma de canção. Eu não amava na época, mas fazer aquele programa foi fantástico. Mas só que aconteceu coisas interessantes. Ali eu conheci uma grande jornalista, me apaixonei e tive a minha primeira experiência tecnológica, o primeiro computador, e acessei a internet e descobri que nós, povos indígenas, não estávamos lá. Não éramos conteúdo, nós não éramos referências. E ali começa a minha grande jornada em utilizar as redes digitais para poder produzir. Em 2001, eu passo a participar da primeira rede de indígenas do país, com outros indígenas. E em 2007, eu saio dela para fazer um projeto que é a Rede de Culturas Digitais Indígenas, e saio espalhando pelo país a produção de conteúdo numa plataforma chamada WordPress. Em 2010, eu tenho a minha melhor experiência tecnológica, que é criar a Web Rádio Brasil Indígena, que deu 100% errado. Foi o pior projeto que eu fiz na área de comunicação web para a internet, e que ela foi perfeita para 2013 a gente criar a Rádio Yandê, a primeira rádio web indígena do Brasil. E lá eu conheço o Denilson Baniwa, Renata Tupinambá, e aí a gente começa a apresentar um conceito chamado etnomídia indígena, que é o indígena utilizando o seu sistema cultural e sua linguagem cultural para poder produzir linguagem comunicacional. O que funciona para um indígena Tupinambá não funciona para um Caingangue, não funciona para um Guarani. Em 2012, antes da Rádio Yandê nascer, que foi em 2013, a gente cria uma hashtag chamada Sou Guarani Kaiowá, eu, Denilson Baniwa e Tereza, e essa tecnologia a gente conseguiu, em algumas horas, ocupar o Top Trend Brasil das maiores ações utilizando a hashtag. E isso é conhecido também como tecnologia humana. Humano fazendo o seu melhor para um outro ser humano. É a gente poder estar juntos e melhorar a vida de outros. É você utilizar o seu maior bem, que é o capital humano. Eu sei que o capitalismo utiliza muito esse termo, mas a gente pode utilizar nas redes de ações comuns a nossa expertise, a nossa experiência para melhorar o trabalho dos outros. E isso é muito importante. E a Rádio Yandê, 6 anos depois, fazendo muitas experiências, criando rede de comunicadores indígenas pelo país, no norte, centro-oeste, nordeste, só falta sudeste e sul, a gente consegue ampliar vozes. A gente criou uma rede de indígenas onde contam a sua história, contam a sua memória, utilizando tecnologias para amplificá-la. E isso é muito importante, de alguma forma, como ferramenta, como ela positiva e coloca o indígena no seu protagonismo, e ele poder, de alguma forma, levar para os não indígenas do Brasil e do mundo a sua melhor parte, que é a sua cultura. E com outro viés, é o olhar de si mesmo. Ele não é uma versão, ele não é um livro contado por um especialista. Ele é o especialista da própria cultura, ele é o especialista da própria memória, ele é o especialista da sua ancestralidade e vai colocar em pauta as discussões com esse entendimento, construindo políticas públicas, construindo realidades positivas, construindo espaços dentro de uma sociedade não indígena a qual o rejeita. Mas ele, de alguma forma, ou nós, de alguma forma, colocamos à disposição as nossas experiências, as nossas expertises para ter um país e um mundo melhor. Nessa narrativa desse mundo melhor, produzindo conteúdos no audiovisual, produzindo conteúdo na internet, produzindo hoje conteúdo para a televisão brasileira, e sim,
Nós produzimos já, não somos ícones, não somos grandes representantes, mas já estamos como os consultores, nós já estamos lá representando, de alguma forma. É uma fração mínima de 0,0%? Sim, somos. Mas somos também produção. E esse produção, a gente pode falar que hoje também criamos mercados. O mercado musical da música indígena brasileira, que isso nunca existiu nesse país. Hoje, a música contemporânea indígena, não só a tradicional, produz um mercado de pessoas que, de alguma forma, hoje está levando, sim, para a sociedade não indígena, uma coisa que eu posso dizer que é tirando da estupidez, da ignorância, porque esses indígenas levam, a partir do entretenimento, uma formação histórica a qual o nosso país não conseguiu levar a partir da educação. Que os livros pedagógicos levaram à versão de um indígena que não existe mais, que é o indígena de 1500. Não apresenta o indígena contemporâneo, que é de 2019, não consegue apresentar um indígena que é do futuro. E espero que esses indígenas consigam construir mais narrativas em parcerias com não indígenas e colocar a gente num patamar de positividade e de sobrevivência e de vivência com essa história e memória. Imagine que no ano de 2019 temos 305 povos indígenas. Podemos ter mais? Com certeza, esse futuro eu não sei. Eu tenho uma experiência de ter produzido um produto em realidade virtual que chama Ancestralidade Presente, junto com a Rádio Yandê e o Museu da Manhã, onde nós apresentamos esse indígena não só no digital, mas indígena para memórias futuras. E essa relação de construir, utilizando tecnologias, memória e história, nos coloca hoje num patamar onde nós queremos, de alguma forma, apresentar à nossa sociedade quem é e como faz. Quem são essas pessoas? E agora esses indígenas estão utilizando também essa tecnologia humana. Seus talentos estão indo para a universidade, pegando conhecimentos não indígenas e adaptando as suas realidades. Essa produção é muito importante. É tão importante que está mudando o cenário, onde essa representação desses povos indígenas está sendo mais codificada. A gente, 2019, 29/11 a 1º de dezembro, surge o primeiro festival de música indígena no Brasil, feito por indígenas. E quando eu falo feito por indígena, é toda a cadeia de produção. E eu não estou falando em cadeia de produção de mercado de capital. Sim, de ressignificar o valor do ser humano invisível que está atrás da linha da indiferença dos não indígenas. Dizemos, sim, nós podemos, I can't. Nós queremos fazer muito por esse país. Porque, por mais que somos nações indígenas, o Brasil é muito mais nosso no aspecto espiritual do que físico de capital. Não é pelo capital, é pela verdade futura de nação. E eu posso dizer com toda a propriedade para os indígenas do país que ainda existem e que vão ainda existir, porque tentaram, não conseguiram. O plano estratégico de extermínio dos povos indígenas, por mais que exista um genocídio desde 1500, o plano saiu pela culatra. A gente sempre vai existir e vão ter que aprender a lidar com esses povos indígenas. E eu digo, seja um bom ancestral hoje a todos os povos indígenas. Muito obrigado e acessem a Rádio Yandê. Não sei qual tecnologia a gente vai estar, mas radioyandê.com. Muito obrigado.